Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira e última videoaula referente à aula 6. E nessa videoaula nós vamos mostrar, vamos discutir um exemplo específico de como obter a série de Fourier de um sinal. Nas últimas videoaulas nós estudamos a relação entre um sinal periódico arbitrário e a série de Fourier, que é uma soma, uma combinação linear de senos e cossenos, ou melhor, uma combinação linear de ondas harmônicas. E nós aprendemos que qualquer sinal periódico, por mais maluco que ele seja, ele sempre pode ser escrito como uma combinação linear de funções harmônicas. Agora, a quantidade, os modos de vibração que precisam aparecer ali e a intensidade, a quantidade de cada modo de vibração é fornecida por coeficientes nessa série. Então, para cada escolha de conjunto de coeficientes, a gente vai obter um sinal diferente. A questão é, dado um sinal arbitrário, então dado uma função já estabelecida, como que eu faço para descobrir qual combinação linear específica eu preciso escolher para reproduzir aquele sinal em termos de uma série de Fourier. Nós vamos fazer isso agora aplicando o que nós aprendemos na aula anterior, que na videoaula anterior a gente aprendeu como calcular esses coeficientes, mas a gente não chegou a calcular nenhum. Então, agora, nessa videoaula, eu quero fazer um exemplo onde nós vamos calcular de fato aqueles coeficientes, obter quais são as quantidades que precisam ser escolhidas para um determinado tipo de sinal específico. Tá? O sinal que eu escolhi para a gente analisar aqui como exemplo é esse sinal que vocês estão vendo aí representado para vocês. Esse sinal aqui é um sinal bastante interessante, por vários motivos. Primeiro que ele representa matematicamente um sinal que é relativamente simples de se descrever, porque esse sinal que está aparecendo aqui, ele tem um formato quadrado, ele tem um formato de um sinal quadrado, e matematicamente falando, esses platôs que aparecem aqui, eles são fáceis de ser descritos porque são todos constantes, Então, olha só, essa função aqui ela é uma função que ela é constante por partes, então é simples de se descrever matematicamente essa função. Quer dizer que é simples de manipular algebricamente também, Mas não é só pela simplicidade do problema que eu escolhi esse sinal aqui. Esse sinal ele tem também uma relevância prática, porque ele pode ser utilizado para descrever ou para transmitir um sinal de uma informação digital, por exemplo. Porque veja, esses segmentos horizontais aqui, eles podem ser interpretados como 0 ou 1. Se você está num pico máximo desse daqui, a gente pode interpretar um pico desse daqui como número 1 e um vale como esse daqui como número 0. Então isso aqui, essa informação que está sendo transmitida é uma sequência de zeros e 1. E essa sequência de 0 e 1 é a estrutura básica de um sinal digital, escrito em linguagem binária. Então ele tem essa importância, essa relevância prática. É claro que esse caso aqui seria um sinal bem bobo, só 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mas a princípio eu poderia codificar um sinal arbitrário dessa maneira. Então vale a pena a gente olhar para isso daqui para saber como que a gente pode pegar um sinal digital como este e transformar em uma soma, decompor ele em funções harmônicas, em funções do tipo seno e cosseno. Então é isso que a gente quer fazer. Observe também que esse sinal aqui ele é um sinal claramente periódico. Eu não sei se dá para ver muito bem aqui, eu acho que a legenda está ruim de ler. Mas cada um desses cantinhos que aparecem aqui, eles estão sentados num número inteiro, Então eu tenho aqui, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Mas essa função aqui ela é claramente periódica, Basta você considerar um intervalinho como esse daqui, de menos 1 até 1, que isso aqui representa uma oscilação completa, O restante do sinal é uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, do que acontece aqui no meio. Então, para eu estudar esse sinal, eu não preciso olhar ele como um todo, eu posso olhar só o que acontece dentro de um intervalo de repetição aqui que vai de menos 1 até 1. E veja, se esse sinal ele vai de menos 1 até 1, significa que o nosso L vale 1 nesse caso. Lembra que o L é o semiperíodo da função, conforme a gente definiu nas videoaulas anteriores. Então, significa que para esse exemplo, o L vale 1. Tá? E também eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui, vou fazer um gráfico só desse pedacinho aqui, porque não tem necessidade de a gente ficar olhando esse sinal repetitivo, basta a gente olhar o que acontece com um trechinho aqui de repetição, um período de oscilação. Então eu vou fazer um desenho aqui para ajudar a gente a visualizar. Esse é o formato básico do sinal que está aparecendo ali. Essa reta vertical aqui, matematicamente a gente não precisa nem considerar, porque não existe nenhuma função que descreva esse sinal, essa parte vertical.
Mas vamos pensar que o efeito dela aqui é só visual, né? Na verdade, eu estou preocupado é no que acontece nesse intervalo aqui e o que acontece nesse outro intervalo, né? Os valores que aparecem aqui para a gente ter como referência, ó, essa função ela vai a altura máxima que ela atinge aqui é 1, uma unidade, né? E ela vai de -1 até 1. Então ela tem esse formato aí. Essas são as informações que nós precisamos para poder agora fazer a decomposição desse sinal, né, em termos de ondas harmônicas. O próximo passo seria escrever matematicamente qual é a função, a expressão matemática que define essa função aqui. E veja, essa função aqui ela é bastante simples, né? Porque ela é uma função que é constante no intervalo de -1 até 0, ela é constante e igual a 0, né? E ela também é constante no intervalo entre 0 e 1, só que é outra constante, isso aqui é a constante 1, né? Vale 1. Ou seja, ela é constante por partes, né? Ela é uma função definida por partes. Se a gente escrever ela pode ter, a gente pode escrever ela com esse formato aqui, ó. Essa função ela vale 0 se o x está entre -1 e 0, ou ela vale 1 se o x está entre 0 e 1. Né? É claro que eu estou me restringindo a olhar só o que acontece dentro desse intervalinho. Né? Essa função ela se repete para cá, né? E se repete também para o outro lado. Tá? Legal. E por que isso aqui é importante? Porque com isso, né, com essas informações, agora eu consigo calcular os coeficientes da série de Fourier. Para isso a gente precisa lembrar da videoaula anterior, onde nós concluímos, né, a videoaula nessa tela aqui. Veja, uma função periódica qualquer, de período 2L, ela pode ser escrita como uma combinação linear desse tipo, né? Uma soma de séries harmônicas, soma de funções harmônicas. E nós aprendemos a calcular cada um desses coeficientes dessa série, né, que nós chamamos de série de Fourier. Nós vimos que esse coeficiente A0 aqui, ele é o valor médio da função e ele pode ser calculado por essa continha, por essa expressão, né? Para a gente poder calcular esse coeficiente, eu preciso conhecer a função e fazer a integral dessa função dentro do intervalo considerado, né? Para calcular esses coeficientes AM, eu também preciso fazer a integral da função f de x, né, multiplicado por um termo de cosseno, né? A mesma coisa para o bn, só que é multiplicado por um termo de seno. Então, para qualquer um dos casos, né, para calcular os coeficientes, a função f de x precisa ser conhecida. E no nosso exemplo, né, legal, a gente já conhece a função f de x, já até escrevi uma expressão lá para ela, né? Muito bem, então vamos lá para essa parte que é calcular os coeficientes. Eu vou começar pelo A0. Vamos calcular o primeiro coeficiente da série de Fourier aqui. Então, só lembrando que a função então é definida, né, por essa expressão aqui, né? O que eu quero fazer agora é calcular este coeficiente, o A0 da série de Fourier. Então vamos lá. Para fazer essa continha aqui é bem simples, né? De acordo com essa fórmula, o coeficiente A0 vai ser 1 sobre 2L, que no nosso caso L vale 1, então vai ficar 1 sobre 2, vezes a integral de menos L, que é 1, até L, que é 1 mesmo, né? Da função f de x dx. Né? Mas aí aparece um detalhe aqui, né? O que eu coloco no lugar de f de x para fazer essa integral aqui? Eu coloco 0 ou eu coloco 1? Porque essa função ela pode ser 0 ou pode ser 1, né? Dependendo do intervalo. Então eu não consigo responder isso do jeito como está escrito, porque no intervalo de -1 a 1 tem essa ambiguidade, né? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa integral aí e posso quebrar ela em dois intervalos. Eu posso fazer a primeira parte da integral, que é a integral de -1 até 0, de f de x vezes dx, mais a integral de 0 até 1 de f de x vezes dx. Veja, esse meio está multiplicando todo mundo aqui, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui. Passou um minutinho para extrair. Mas veja, para a gente fazer essa modificação, eu não usei nenhuma propriedade da função, né? Isso aqui é uma propriedade da integral. A integral de um intervalo você pode quebrar, né, em várias integrais seguindo essa ordem aí, né? Mas por que eu fiz isso, né? Eu fiz isso pelo seguinte, porque quando eu estou restrito ao intervalo de -1 até 0, eu sei exatamente como que a função f de x se comporta. No intervalo de -1 até 0, a função f de x vale 0. Então eu posso colocar 0 aqui dentro dessa integral. E aí com isso eu vou obter o seguinte, A0 vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a integral de 0.
não vou nem colocar, né? Integral de zero, esse termo aqui vai ser zero, né? Então a primeira integral vai dar zero. Mas a próxima integral, eu posso vir aqui no lugar de f de x, porque eu sei exatamente como que essa função se comporta no intervalo de 0 a 1. No intervalo de 0 a 1, a função f de x é a mesma coisa que 1, né? Então eu posso vir aqui no lugar de f de x e colocar 1. Então o que vai sobrar aqui é a integral de 0 até 1 de 1 dx, 1 vezes dx. Legal? Então essa continha aqui não é nenhuma novidade, nenhuma dificuldade para ninguém, né? Se vocês resolverem essa integral aqui, integral de 0 até 1 do número 1, o resultado vai dar 1 e multiplicado por meio, daí a gente conclui que para esta série de Fourier, o A0 tem que ser igual a meio. Antes da gente sair calculando os outros coeficientes igual uns loucos, né, vamos ver se esse resultado aqui faz algum sentido. Lembra que a gente tinha conversado, né, na última videoaula e eu falei que o coeficiente A0 ele marca, né, o valor médio da função. Essa conta aqui é equivalente a calcular o valor médio da função. Se a gente for fazer o valor médio dessa função, ela é claramente um retângulo de altura 1. Né? A metade desse retângulo, se a gente cortar no meio, vai estar aqui na altura no meio. Então era de se esperar mesmo que o A0 fosse igual a meio, né? Conforme a gente previu lá no exemplo, nas discussões anteriores. Né? Então aqui vai ser o ponto 1 sobre 2. Quer dizer que todas as funções harmônicas que nós vamos desenhar a partir de agora, elas vão ser não funções que oscilam em torno do eixo do x, elas vão ser funções que oscilam em torno do valor médio aqui, do valor A0. Legal? Agora vamos para o próximo passo, que é calcular os outros coeficientes, os ANs e os BNs. Vamos pelo AN. Bom, mesma história, né? Eu vou substituir aqui o que eu sei. Eu sei que o L vale 1, então esse aqui vai ser integral de 1 sobre 1, que vai dar 1 mesmo, né? Então eu vou colocar aqui simplesmente a integral de menos L, então vai ficar de menos 1 até 1L, que é 1, de f de x vezes o cosseno de n vezes π vezes x dividido por L. Né? Como L vale 1, então não vou nem colocar, vai ficar nπx dx. Legal? Bom, mas de novo, né, aquela ambiguidade. A função f de x ela pode ser 0 ou ela pode ser 1. Depende do intervalo que a gente está olhando. Né? Então eu vou ter que quebrar essa integral aqui em dois intervalos. Então eu vou fazer assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que a integral de menos 1 até 0 de f de x. Só que nesse intervalo aqui, f de x vale 0, né? Então é 0 vezes o cosseno de n vezes π vezes x dx. Claro que quem não quiser não precisa nem escrever essa integral aqui, né? Porque se aqui dentro for 0, o resultado dessa integral aqui obviamente vai ser 0, né? Mas eu vou colocar aqui só para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Mas, agora a próxima integral no restante do intervalo, né? Agora eu vou fazer a integral de 0 até 1, de f de x vezes o cosseno. Só que nesse intervalo a função f de x vale 1. Então vai ficar 1 vezes o cosseno de nπx dx. Né? No final das contas, essa integral aqui vai dar 0, né? E a outra integral vai ser a integral do cosseno. O que eu derivo da cosseno? É o seno, né? Então isso aqui é a mesma coisa que o seno de n vezes π vezes x dividido por nπ. Ou vou colocar aqui, ó, 1 sobre nπ. Esse é o resultado da integral, né? Com tudo isso variando de 0 até 1. Né, os limites de integração aqui, ó, de 0 até 1. Ou seja, isso aqui vai ser 1 sobre n π, que multiplica seno de nπx, se eu colocar x igual a 1, vai ficar n vezes π, né? Menos o seno de 0, que dá 0. Tá? Mas observe uma coisa, quanto que vale o seno de nπ? Veja, n para a gente é um número inteiro, né? Então quando eu escrevo nπ, na verdade eu quero saber o seguinte: quanto que é o seno de π, 2π, 3π, 5π, 7π, 8π, né? E assim por diante. A função seno, ela tem essa propriedade. Se você calcular o seno de n vezes π, para qualquer n inteiro, o resultado dessa conta sempre vai dar 0. Seno de 180, seno de 360, né? E assim por diante. Todos eles vão dar 0. Né? Então essa conta aqui, para qualquer valor de n, sempre vai dar 0. O que significa que o resultado final, né, que a gente conclui aqui, é que a de AN é igual a 0. Ou seja, os coeficientes AN todos vão desaparecer naquela conta. Todos eles são igual a 0. Para qualquer valor de n que a gente puder imaginar,
o AN vai ser 0. Ué, fazer assim, as coisas são do jeito que são, né? Então tá aí, os coeficientes AN, eles são inexistentes nessa série de Fourier, tá? Vamos então calcular os próximos na lista, que são os coeficientes do tipo B, né? Para isso eu vou agora fazer um pouquinho mais rapidamente, né? Porque, vejam, as contas, né, elas vão seguir o mesmo padrão. Então o BN, pra gente, vai ser, fazendo L igual a 1, vai ficar 1 mesmo, vai ficar a integral de menos 1 até 1, de f de x, vezes o seno de n vezes π vezes x, dx. Né? De novo, vou precisar quebrar essa integral em dois intervalos, porque a função ela é ambígua, né? Eu estou usando a palavra ambígua, né? Mas não é o termo correto. Eu quero dizer que ela tem um comportamento, né, diferente, né, em cada trecho. Então, de menos 1 até 1 ela vale 0, portanto vai ficar a integral de 0. Não importa, né, o que vem multiplicando depois, qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0, mais a integral de 0 até 1 de 1 vezes o seno de n vezes π vezes x dx. Ou seja, no fundo é sobre resolver a segunda integral, né, porque a primeira claramente vai dar 0. Né? Só que essa integral é uma integral bem simples de resolver também, a integral do seno. O que eu derivo da seno? É menos o cosseno, né? Então, menos o cosseno de n vezes π vezes x, né? Dividido por 1 sobre nπ. Isso. Isso tudo ainda, aí eu tenho que colocar aí um limite de integração que vai de 0 até 1. Né? Então, fazendo essa substituição, isso vai ser 1 sobre n vezes π, que multiplica, abre parênteses aqui, ó, cosseno de, fazendo x igual a 1, vai ficar cosseno de n vezes π, menos cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, né? Então vai ficar essa continha aqui, tá? Bom, dá para simplificar um pouquinho, tem umas coisinhas que a gente consegue fazer aqui para escrever esses coeficientes bem de um modo um pouquinho mais elegante. Para isso eu vou fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui, vou tirar isso aqui só para a gente ganhar um pouquinho de espaço, tá? Então, o resultado que eu obtive aqui no final das contas foi esse, né? Que o coeficiente Bn é dado por essa fórmula, tá? Mas vamos fazer umas modificações. Na verdade, é sobre entender o que significa esse cosseno de nπ que aparece aqui, ó. O que é cosseno de n vezes π? Lembra que n é um número inteiro, tá? Se vocês fizerem essas continhas numa calculadora, olhar lá no ciclo trigonométrico, né? Vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico rapidinho, que acho que essa é uma discussão que vale a pena a gente fazer. Então tem aqui o ciclo, né? A gente sabe que a função cosseno ela é medida no eixo do x. Então eu vou desenhar só o eixo do x aqui. Tá. O que seria o ângulo de... Como é que eu vou colocar isso? O ângulo de π radianos. Tá? Π radiano é aqui, né? O ângulo π. Ou 180 graus. Corresponde a esse ponto. Nesse ponto, quanto que vale o cosseno? O cosseno vale menos 1, que é esse extremo. Esse outro extremo aqui é o ponto 1. Né? Então, eu vou escrever aqui para a gente lembrar. Cosseno de π é igual a 1. Né? Se eu pegar duas vezes π, 2π é esse ponto aqui. Ó. Então, aqui é o ângulo 2π. E eu sei que o cosseno aqui vale 1. Então, o cosseno de 2π vale 1. O próximo na lista, se eu andar mais π, eu vou cair nesse ponto aqui, que também é o 3π. Né? O 3π cai no mesmo lugar que o π, cujo valor é menos 1. Aí eu vou andar mais π unidades para frente, eu vou cair novamente nesse ponto, que é o 4π. 4π é a mesma coisa que 2π em termos de ângulo, e o resultado dá 1. Né? Mais um só. Se eu andar mais uma unidade, eu vou cair novamente nesse ponto. Esse aqui é o ponto 5π. 5π corresponde à mesma posição do 3π, que corresponde à mesma posição que o π, e o valor do cosseno vale menos 1. Né? Então, qual que é a regra que a gente começa a perceber se a gente continuar fazendo essa dança aqui? Sempre que for um número par, o cosseno dá 1. Desculpa. Sempre que for um número par, o cosseno dá 1. Né? 2π, 4π, 6π, 8π, 9π, né? E assim por diante. E sempre que for um número ímpar, o cosseno dá menos 1. Ó. 5π, 3π, aqui é menos 1. Vou colocar só de menos. E 1π. Né? Então quer dizer que o resultado dessa conta aqui pode ser 1 positivo ou menos 1 negativo. Né? Quem vai decidir se é 1 ou menos 1 é o valor do n. Se o n é positivo ou se o n é negativo. Né?
Tem uma outra conta que a gente pode fazer que também fornece esse mesmo resultado, que é você fazer assim, ó, menos 1 elevado a n. Esse número aqui também, ó, ele pode ter dois resultados, assim como o cosseno, ó, cosseno de nπ, eu vou escrever assim, ó, isso aqui pode ser 1 se o n é par, tá? Ou isso aqui pode ser menos 1 se o n é ímpar. Tá certo? Então é uma função definida por partes, mas é uma função discreta, né? É dois valores só, ou é 1 ou é menos 1. Né? Tem uma outra função que dá esse mesmo resultado, que é esse daqui, ó, menos 1 elevado a n. Faz potências pares do número menos 1. Menos 1 elevado a 0, 1. Menos 1 elevado a 2, 1. Menos 1 elevado a 4, 1. Menos 1 elevado a 6, 8, 10, 12, 29, 28, né, 30. Sempre que for uma potência par, o resultado vai dar 1. Então, isso aqui é 1 se n é par. Né? E sempre que for uma potência ímpar, por exemplo, menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado ao cubo, menos 1 elevado à quinta, né? O resultado vai dar menos 1. Então, veja, é a mesma coisa que o cosseno, né? Então, escrever cosseno de nπ ou escrever menos 1 elevado a n é a mesma coisa. Né? Só que é mais fácil escrever isso daqui, né? Até para manipular algebricamente ou escrever isso aqui no computador, né? É mais fácil escrever menos 1 elevado a n que cosseno de nπ, que assim eu nem coloco mais, nem preciso mais pensar em função trigonométrica, né? Então, fazendo essa pequena substituição, ó, aqui onde aparece cosseno de nπ, eu vou trocar por menos 1 elevado a n. Então, com isso, eu vou concluir que os coeficientes Bn, eles vão ser dados pela fórmula, deixa eu escrever aqui. Então, o meu Bn vai ser, deixa eu voltar aqui, menos 1 sobre nπ, menos 1 dividido por nπ, que multiplica menos 1 elevado a n, menos 1. Conferir? Isso mesmo, tá? Vamos calcular alguns deles, só para a gente ir desenvolvendo uma intuição. Ó. Então, ó, B0. Não, o n começa no 1, né? Então, o primeiro da lista é o B1. Fazendo n igual a 1 nessa conta, o resultado dessa conta vai ser menos 1 dividido por π, que o n é 1, né? E aí aqui vai ficar menos 1 elevado a 1, menos 1. Só que menos 1 elevado a 1 é menos 1 mesmo, né? E com menos 1 vai ficar menos 2. Com esse sinal de menos vai ficar 2 positivo, então isso aqui vai ficar 2 sobre i. Confiram essas continhas todas, tá? Eu estou fazendo aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem também para acompanhando, né? Como até para a gente ganhar familiaridade como manipular essas coisas, tá? Agora vamos fazer n igual a 2. Se eu fizer n igual a 2, veja, isso aqui vai ficar 2π, né? Coloquei esse, no lugar do n aqui, coloquei 2. E aqui vai ficar menos 1 elevado a 2, que eu já vou colocar o resultado direto, que é 1 positivo, menos 1, que dá 0, né? 1 menos 1 vai dar 0. O B3 vai ser menos 1 sobre 3π, que multiplica, ó, menos 1 elevado a 3, eu já vou colocar o resultado direto, que é menos 1. Menos 1, isso aqui vai dar menos 2. Com esse menos que tem aqui, fica 2 positivo, então é 2 sobre 3π. O próximo é o B4. B4 vai ser menos 1 sobre 4π, que multiplica menos 1 elevado a 4, já vou colocar o resultado direto, que é 1, né? Menos 1, e o resultado dessa conta aqui dá 0. Aí já dá para a gente começar a perceber uma coisa. Ó. Sempre que eu for calcular um coeficiente desses Bn para n par, o resultado vai dar 0, porque se o n for par, o que acontece? Esse número aqui vai ser igual a 1. E aí, com o menos 1 que já tem aqui, o resultado vai dar sempre 0. Então, é por isso que esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, sempre. Sempre que o n é par. Né? Já se o n for ímpar, esse cara aqui, se o n for ímpar, né, isso tudo aqui vai ser menos 1. Com esse outro menos 1 que tem, vai ficar menos 2. Com esse outro sinal de menos que tem aqui na fórmula, vai ficar 2 positivo. Então, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que os coeficientes Bn, eles vão ser dados para a seguinte fórmula. 0 se o n é par, certo? Ou, se o n for ímpar, vai ser 2 vezes dividido por n vezes π. Se o n é ímpar.
Pronto, então tá aí calculado os coeficientes Bn da nossa série de Fourier. Deixa eu colocar eles aqui num retângulozinho. Veja que a gente calculou todos eles, né? Os B's, os A's e o A0 também, né? O A0 também é importante, está calculado lá. Agora é sobre a gente pegar todos esses coeficientes e escrever a série de fato. Então lembra que a série de Fourier, né, em geral, tem esse formato aí, né? Mas a gente acabou de calcular e viu que o coeficiente A0 nesse nosso exemplo vale meio. Nós vimos que os ANs valem zero, todos eles, né? Para n a partir de 1. E nós vimos que os BN são dados por essa fórmula aqui, né? Se o n for par é zero, se o n for ímpar é 2 dividido por nπ, tá? Então significa que a nossa série de Fourier, então, ela vai ser uma série onde só tem termos de seno, né? Porque todos os termos de cosseno vão dar zero. Os coeficientes A0, AN são iguais a zero nesse exemplo. Então não tem termo de cosseno, só tem termo de seno. Eu vou escrever explicitamente como é que ficaria essa função. Então vai ser assim, ó, f de x é igual a A0, que é 1 meio, né? Mais, veja que esse 2 sobre π, ele vai aparecer em todos os coeficientes que eu vou escrever aqui. Então eu vou escrever assim, ó, primeiro para n igual a 1. Para n igual a 1 vai ficar 2 dividido por π, né? Vezes o seno. Outra coisa importante, né, é que nesse exemplo aqui o L vale 1. Então, se o L vale 1, essa conta, na verdade, deveria ficar assim, né? Para L igual a 1, fica só cosseno de npx, seno de npx. Então, aqui vai ser πx, né? Porque é para n igual a 1. Né? O próximo termo da sequência seria para n igual a 2. Né? Só que para n igual a 2, o que acontece? O B2 vale 2, porque ele é par, né? O n par, então não vou colocar. Então o próximo para n é o n igual a 3. Fazendo n igual a 3, isso aqui vai ficar 2 sobre 3π vezes o seno de 3πx. Né? O próximo seria n igual a 4, né? Mas de novo 4 é par, portanto o quarto coeficiente da sequência aqui vale 0. Né? Aliás, eu acho que eu vou colocar esses zeros. Né? Então o próximo da fila aqui seria 0. Né? Aqui também teria o próximo da fila que é 0, né? E depois dele o próximo seria para n igual a 5, que seria então 2 sobre 5π vezes o seno de 5πx, né? E assim por diante, mais um outro termo que vai ser 0, né? Mais o próximo da fila seria para n igual a 7, então 2 sobre 7π vezes o seno de 7π vezes x. E assim por diante, né? Porque é uma soma infinita, então a gente não vai dar conta de escrever todos os termos. Tá? Então note assim, ó, o termo 2 sobre π aparece em todos os lugares. Ó, 2 dividido por π, 2 dividido por π, 2 dividido por π. O restante é zero, né? Então não importa. Aqui também, ó, 2 dividido por π, né? Além, claro, dos outros números que são individuais de cada termo da sequência, né? Mas se o 2 sobre π aparece em todos os termos, né, a partir desse daqui, significa que eu posso deixar ele em evidência. Posso deixar ele em evidência e escrever o seguinte, ó, que a minha função f de x ela vai ser então 1 meio, 1 meio, que multiplica 2 sobre π vezes a soma para n igual a 0 até infinito, de 1 sobre n vezes o seno de n vezes π vezes x. Né? Na verdade, se fosse colocar aqui o coeficiente... Não, essa conta não está certa. Já vou explicar para vocês por que não está certo. Do jeito que eu escrevi, parece que são todos os termos, mas não, só os termos ímpares que pode ter ali. Então aqui vai ficar mesmo assim, ó, seno de πx mais seno de 3πx, e aí tudo isso dividido por 3. Acho que é melhor colocar 1/3, né, multiplicando aqui. Mais 1/3 do seno de 3πx, mais 1/5 do seno de 5 vezes π vezes x, e vai embora, né? Então, assim, essa soma que eu acabei de escrever aqui, se a gente somar esse monte de senos aqui da maneira como aparece, com esses coeficientes aqui especificamente, essa soma de infinitos senos, eles devem reproduzir exatamente esse sinal que a gente tinha mostrado aqui no início dessa videoaula, que é exatamente esse sinal aqui, tá?
Então o próximo passo é, vamos conferir para ver se aquele resultado que a gente obteve ali, ele realmente reproduz esse sinal, né? Porque imagina se a gente fez toda essa conta aqui e o resultado é algo que nem lembra esse ponto inicial, né? Então vamos lá no GeoGebra para eu poder fazer um desenho, um gráfico, né? Somando aquele monte de seno e ver se realmente a gente consegue reproduzir esse sinal aqui. Bom, veja, o que está aparecendo aqui para gente é a soma é a função inicial, né? O sinal que eu já tinha definido para vocês, né? O que eu posso fazer aqui, eu já deixei escrito, né, bonitinho, quais são as funções, quais são os senos que apareceram ali no slide anterior, e aí eu posso escolher quantos termos da série que eu quero exibir, porque lembra, aquela série é uma série infinita, então é inviável eu escrever infinitos termos aqui. O que eu vou fazer, eu vou escrever vários, né, vou escrever um monte deles, mas infinitos eu não consigo. Então eu vou escolher quantos eu quero escrever. Se eu escolher um único termo, se eu pegar só uma função harmônica, só uma frequência de oscilação, a função harmônica que melhor se ajusta a esse sinal aqui é essa função que eu estou representando aqui para vocês. Tá? Veja que esse sinal harmônico que vocês estão vendo em rosa, ele, assim, lembra, né, de uma certa maneira, ele lembra o sinal que a gente está tentando reproduzir no sentido de que os pontos de máximos coincidem com os pontos de máximo, né, e os mínimos com os mínimos, né. Então, o mínimo da função coincide com o vale do sinal, o máximo coincide com o pico do sinal, né. Então, assim, está razoável, né, só que é uma aproximação bem ruim, conforme a gente pode ver. Agora, se eu acrescentar dois termos harmônicos, os dois primeiros termos da série harmônica lá, eu vou obter esse sinal aqui, ó, que já é um pouco melhor do que o que a gente tinha antes, né? Veja que agora não é só um vale que tem aqui, né? Ele já dá uma oscilada aqui em cima, né? Já aproxima um pouquinho melhor. Se eu colocar 3 termos, o que eu obtenho é isso daqui. 4 termos, 5 termos, 6, 7, 8, 10. Aqui eu coloquei para mostrar até 20. Mas veja que para 20 termos, o resultado já está muito bom, né? Muito parecido com o que a gente está tentando de fato reproduzir, né? Se a gente observar bem, se eu der um zoom aqui nessa parte do gráfico, percebam que à medida que vai chegando perto da descontinuidade, a função ela oscila e vai formando esses chifrinhos que aparecem aqui, né? Veja que esse resíduo que fica aqui no cantinho, ele vai ficando cada vez mais evidente à medida que o n vai aumentando. Ó. Aqui não tem cantinho sobrando nenhum, né? Para n igual a 3 também não, aí você começa a aumentar, você começa a ver que as coisas estão se acumulando. Ó, aqui no meio, a representação da função é muito boa, mas à medida que vai chegando perto do ponto de descontinuidade, essa oscilação aqui ela vai divergindo, né, do valor médio. Esse fenômeno é um fenômeno conhecido na série de Fourier, chama-se fenômeno de Gibbs. Né? É o preço que a gente paga, né, quando a gente quer representar um sinal digital de forma analógica. Né? Mas veja que, para uma excelente aproximação, né, esses sinais aí, eles podem ser usados, né, para modelar um ao outro. Legal? Então essa é uma aplicação da série de Fourier, né? A gente calculou todos os coeficientes e viu que, de fato, né, se a gente somar aquela sequência específica com aqueles coeficientes específicos, a gente consegue reproduzir o sinal desejado. Né? É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado dessas videoaulas, né, que eu disponibilizei para vocês. E é isso, gente. Até mais.